vou tirar meu tablet aqui do bolso. Né? E vamos ver o que o Senhor vai falar hoje. E sempre para começar, é mais tenso assim, para a gente que não tem muito hábito de ministrar para tantas pessoas importantes assim como vocês. Mas a palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que o Senhor tem ministrado assim desde o encontro no meu coração. E algumas pessoas sabem, né, que eu tenho um dom aí de interpretação de sonhos, né? Quem é que sabe disso aqui? Algumas pessoas me mandam, às vezes a pessoa manda sonhos para mim e fica lá. Porque eu falo, Senhor, eu tenho que parar para ouvir o que o Senhor está falando a respeito disso, né? E quando eu comecei a orar a respeito, para o Senhor falar comigo, o Senhor falou assim, ó, vou falar com você a respeito de portas, portais, portões. Eita glória! Porque a gente, nós seres humanos, a gente tem aquela necessidade, né, de ver na frente, o que será que está para acontecer, né, e tal. Aí eu falei, ai, Senhor, que legal, agora sim eu vou ter o superpoder de saber como que abre, como que fecha. Porque quando você fala assim que o Senhor te deu uma chave, né? Aí quando você vai ser racional e pensar, mas como que eu faço? Como que eu pego essa chave? Essa chave é grande, é pequena, e aí fica muito subjetivo. E aí o Senhor falou assim, ó, a primeira porta que eu vou ministrar na sua vida é uma porta muito importante. E que eu senti que era uma ministração que não era só para mim, que era para repartir com os filhos, né? Aí, a primeira oportunidade que eu tive lá, eu acho que não tem. Tem alguma das mulheres que estava lá no encontro, que ouviram a palavra? Não deu spoiler, hein? Então, é uma porta muito importante. É a porta do nosso coração. Eu sei que o pastor Daniel estava falando a respeito de uma chuva que viria sobre nós, que virá, que já veio, mas que a gente vai ver, né, pela fé. Hoje a gente está vendo pela fé. E daqui a pouquinho nós veremos com nossos próprios olhos. E para que a gente receba essa chuva em toda a sua plenitude, o Senhor quer tratar o nosso coração. Porque quando a gente fala assim, ó, que se abre os céus, que o seu reino vem, dá a impressão assim que o reino é de Deus e que ele vem, mas o reino de Deus ele se manifesta em nós, porque nós somos o quê? De Deus. O que nós somos de Deus? Oi? Filhos. Então, se o reino é de quem? De Deus. Mas nós somos filhos, então nós somos Então o reino é nosso. Então nós estamos trabalhando aqui e tal, mas na verdade nós estamos trabalhando para nós mesmos, porque o reino é de Deus e nós somos filhos dele, então o reino é nosso. Porque quando nós paramos para trabalhar e pensando assim, o reino de Deus, as coisas de Deus, dá a impressão assim que Deus, ele quer que a gente fique trabalhando para ele, que ele é nosso chefe, e na verdade ele é nosso pai. E o reino é nosso, e está tudo em casa. E Deus, ele nos colocou para caminhar sobre esta terra, para aumentar o reino dele. E o reino dele é o quê que a gente vai ter que ganhar? É o que ele mais ama? Será que é ouro? Será que é festa? Será que é pedras, que são pedras preciosas? São o quê? São pessoas. E o Senhor, ele nos mandou aqui para essa terra, para que aumentássemos o reino do nosso Pai, o nosso reino, através de nós estarmos ganhando outras pessoas, para que sejamos um reino muito grande e para fazermos diferença. E quando tudo começou lá no Éden, vamos começar do começo. Quando o Senhor colocou Adão ali naquele paraíso, né? Todos nós conhecemos a história, né? Que Deus
construiu um jardim, e aí pôs o homem lá e falou para o homem guardar e cuidar do jardim, né? E ele fez uma mulher maravilhosa lá, né, para auxiliá-lo, que ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E eu acredito que quando Adão, né, vendo a onipotência de Deus, porque ele conheceu a Deus na plenitude que eu acho que nenhum humano mais que pisou na face da terra conheceu, né? Ele conheceu Deus como Ele é. Eu acho que ele pode até ter olhado para si mesmo e falado, como que eu vou dar conta, né? E Adão, eu acredito que ele saiu assim para cuidar do reino, cuidar do jardim, cuidar das fronteiras do jardim, ver, sei lá, os animais, as árvores, estava tudo funcionando bem. Mas ele se esqueceu de cuidar de uma coisa muito importante, que era o seu próprio coração. Talvez muitos de nós, a gente fica olhando assim, eu nesses últimos dias, a minha vida está muito corrida. E eu trabalho em vacinação, né, gente? Então, meu emprego está super em alta. Né? Não vou ficar desempregada tão cedo. Então, a gente tem um desafio aí de vacinar toda a população maior de 18 anos. E até menos, né? Estão estudando para diminuir essa faixa etária. Então, está muito tenso para mim. As pessoas vêm, chegam para vacinar com o celular na cara da gente, assim, e tal. Tipo, vocês querem me enganar? Você não quer me dar vacina? É bem tenso. E em casa, correria, neném pequeno. E eu com tantos afazeres na igreja, né, em tudo. E eu creio que isso... Eu comecei a ter uma empatia por Adão. Falei, ele devia ser muito ocupado. Pensa só ele, né? Para cuidar de tudo. E muitas vezes nós, como líderes, como todos, a gente fica, onde que está o diabo? Né? E aí, quando a gente começa a entender quem é Deus, quem somos nós, a gente começa a perceber que o diabo ele não tem a menor importância. Ele não tem a menor importância. Porque todo o poder que ele tem é o poder que nós damos a ele. E naquele dia, no comecinho, lá no Éden, o diabo ele precisava acessar a porta do coração do homem para que ele pecasse, caísse e saísse da presença de Deus. Então ele tinha uma estratégia. O Senhor tinha dado só uma regra para não comer o fruto. E o homem, que era o guardião do jardim, ele não quis ousar em falar com o homem, né? Por quê? Porque o homem já sabia que ele estava ali para cuidar. Mas aonde que o diabo estava? O homem estava cuidando tanto do jardim que o diabo já tinha entrado e estava no meio do jardim. No meio, porque aquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, quando a gente vai ler, estava no meio do jardim. No meio. E o diabo ele começou a assediar a mulher. Por quê? Porque uma mulher bonita pode muito em seus efeitos. Né? A gente sabe que o Senhor ele deu um dom, aí deu umas ferramentas para que a mulher usasse para poder auxiliar o homem. E o diabo, ele começou a relativizar a palavra de Deus. Ele chegou na mulher e falou assim, é mesmo? Então, Eva, eu acho que vai fazer um sol hoje, né? Você viu? Tá quente, né? Não sei o quê, papo vai, papo vem. Então, foi como que foi? Deus disse mesmo do fruto que não podia comer? E ela, não pode comer, não pode nem olhar, nem tocar, nem cheirar, nem fazer nada. Mas foi isso mesmo? Mas será que Deus quer para você? É bom? Será que isso é bom? Fazendo um paralelo de hoje em dia. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente fala assim, olha, mas você vai para a igreja toda vez. Será que isso é bom? Você só ficar ouvindo aqueles pastores falar? O diabo, ele usa a mesma ferramenta. E aí a Eva, eu acredito que nos primeiros dias ele falou, não, é bom, o que Deus falou é bom. Aí sabe o que o diabo fez? Picou-lhe uma rasteira na Eva, catou o fruto, enfiou ela abaixo, come isso daí. Foi assim que ele fez?
Não? Por que que ele não fez assim? Porque a porta do nosso coração, quem abre somos nós. Quem abre somos nós. E o diabo, ele ficou ali, jogando um chavequinho. Deus, ele é curto e objetivo na ordem. Olha, não come, porque o dia que você comer, com certeza você vai morrer. E o diabo, para ele... Quem já viu aqueles programas que tem várias portas, que as pessoas têm que escolher uma porta, que atrás daquela porta tem um tesouro, né? Então o diabo, se ele chegar assim, ó, escolhe a minha porta, porque eu vou... Abre a porta para mim, porque eu vou entrar aí dentro do seu coração e vou acabar com tudo. Vou destruir sua família, pode ficar tranquilo que eu vou destruir seu emprego. Se ele falar assim, você vai abrir a porta? Mas... o que ele faz? Ele vem querendo te enganar. E ele te engana muitas vezes. Eu vou contar uma experiência que eu vivi quando eu era solteira. Eu e o pastor Daniel estávamos num romance real. Não era muito real, mas era um romance. E aí, eu estava fazendo aniversário. Aí no dia do meu aniversário, era uma sexta-feira, eu acho. E aí eu sou daquelas que gosta de ganhar parabéns, né? Não é nem tantos presentes, mas gosto que as pessoas, né, olhem para mim. E aquele é meu dia, né? Que eu não vou precisar pedir atenção para ninguém. Todo mundo já vai notar assim. E aí eu acordei toda feliz e tal. De repente tocou a campainha do meu portão. Aí eu olhei, aí era uma mulher de uma... floricultura, sei lá, com um presente bem lindo na mão e tal. Aí eu só me vesti, desci, toda feliz. Ai, que bom, não sei o que, e abri a porta. Aí a mulher lá com aquele presente, olha para você. Ai, que legal, obrigada, não sei o que. Subi toda feliz, nem fiquei sabendo de quem que era. Aí catei o telefone, Dani, amor, obrigada, essa cesta de café da manhã maravilhosa. Ai, obrigado, Dani, né? Eu já vou começar bem meu dia. Como que você fez isso? Aí, que cesta? Aí eu falei assim, aí eu pensei que ele estava brincando comigo, né? Aí eu falei, deixa eu tomar até uma água aqui. E o Dani, a gente tinha algumas coisas assim, e ciúmes era uma coisa que a gente teve que trabalhar muito, né? Aí quando ele perguntou que cesta, aí eu falei assim, a cesta que você me mandou. Aí ele não é uma pessoa que mente, né? Ele falou, mas aí ele já ficou bravo. Mas eu não te mandei nenhuma cesta. Eu falei, você não me mandou nenhuma cesta? Não mandou mesmo? Uma cestinha tão linda. Não. Aí eu fui abrir o cartão. Não era do Dani. Enfim. Se eu tivesse aberto o cartão na porta, eu já ia saber de quem era. Já ia, ai, muito obrigada, sei lá, devolver e tal. E já estaria resolvido. Olha, mandaram uma cesta, mas eu não recebi. Mas eu já tinha recebido, já tinha entrado. Muitas vezes, fazendo uma analogia, o diabo ele faz assim. Você olha e fala assim, presente de Deus. E pega e traz para dentro do seu coração. E muitas vezes, isso não é uma coisa que vai trazer edificação para a nossa vida. De tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23. Naquela época assim do Éden, né? Talvez Adão tivesse tão preocupado com tantas coisas que não guardou o coração. Seguindo o barco, eu peguei e falei, ai, Dani, me perdoa, pensei que era sua e tal, mas já tinha feito, né, negócio. Era dia do aniversário, falei, o pau vai rachar quando ele chegar aqui. Mas, o que tinha acontecido? Ele tinha ido na floricultura, perto de casa,
E ele tinha encomendado um buquê muito lindo de rosas vermelhas para mim. E ele ficou muito bravo, porque a cesta de café da manhã chegou primeiro. E depois, quando eu recebi as rosas, assim, eu fiquei feliz. Até fui olhar para ver de quem que é. Falei, agora é suas. Ai, obrigada, recebi as rosas. Mas ficou aquela coisa assim, algo que era para marcar a nossa vida. Porque hoje a gente, né, esse ano a gente vai fazer 22 anos de casado. Naquela época era, para marcar a nossa vida. E aquilo foi roubado aquele dia, né? E eu lembro que na sexta-feira à noite, quando ele chegou lá, ele ainda comeu a cesta de café da manhã. Não comeu isso daí. Debochado. Comeu uma festa. E eu falei, claro, amor, você quer levar para sua casa, né? Tudo para não... Não é tão difícil conseguir um marido, quase conseguindo um marido, uma coisa dessa acontece, gente. Aí, a gente... Então, o que acontece? Para que serve uma porta, gente? Queria fazer uma pergunta para vocês. Para que serve uma porta? Você sabe que a gente é paulista, a gente fala porta mesmo. Para que você acha que serve uma porta? Oi? Para dar acesso, mas para quê? Oi? Para guardar, mas para quê? Para guardar, para proteger, para dar acesso, para entrar e para sair, né? A primeira coisa, para dar acesso, entrar e sair. Depois, para proteger. Para proteger, para que ela execute... Eu acho que eu já ouvi alguém ofendendo alguém, falando assim, você é burro igual uma porta. Você já ouviu essa ofensa? Por que fala que compara uma pessoa burra igual uma porta? Porque a porta está lá. Quem abre e quem fecha são as pessoas. Entendeu? Então, a porta só está lá, a porta do nosso coração. Quem vai abrir e quem vai fechar somos nós. E eu vou te contar. Hoje é um dia que tem uma religião que sempre bate na nossa porta. Eu não sei quem já teve essa experiência de estar assim num domingo, lá descansando, aí batem na porta e quando você vai atender, é uma pessoa que você não quer atender. Né? Assim que nós já somos salvos, graças a Deus, mas você vê que eles estão cumprindo o papel dele, mas aí o que a gente faz quando eles batem, que você sabe que são eles? O que a gente faz? Você cata a Bíblia e fala assim, vamos evangelizar? Olha, eu não vou te enganar, não. Muitas vezes, quando eu percebo que, né? Aí a gente já, aqui não tem ninguém. E aí, até, quem sabe eles não vão embora. Aí a gente só falta gritar lá dentro, tem ninguém! E aí, o que acontece? Muitas vezes, o assédio à nossa porta do coração é o diabo. E ele está lá batendo com a cesta linda de café da manhã para você. Vamos ver quem mais que está na nossa porta. Caim, lá em Gênesis, eu queria que colocasse aí para a gente... Gênesis 4, versículo 7. Aleluia. Vamos lá. Então, lá no Éden, né, quando a serpente pegou e obrigou a Eva a comer o fruto, a serpente convenceu que comer aquele fruto era o melhor para ela. Então, muitas vezes, o diabo ele vai vir com mentiras tentando convencer que você quebrar algum princípio que o Senhor colocou e estabeleceu na sua vida é o melhor para você. Porque, afinal de contas, as leis do Senhor foram escritas no passado, para pessoas do passado, não é para esse tempo. E aí a gente começa a relativizar a presença do Senhor. Olha, esse momento aí que Deus está falando com Caim é o momento pré-assassinato de Abel. Deus viu que Caim estava ali
né? Os dois tinham oferecido uma oferta ao Senhor. O Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E aí Caim caiu de joelhos quebrantado e falou: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor não aceitou a minha oferta? O que eu posso fazer, Senhor, para que a minha oferta seja aceita também? Foi assim que ele fez? Não. Ele se voltou contra a pessoa que tinha feito as coisas corretamente. E muitas vezes nós estarmos alinhados com a vontade do Senhor vai fazer com que muitos olhos se voltem para nós. E muitas vezes não são olhos do bem, né? Não são olhos de que querem, que legal, meu irmão está prosperando. Muitas vezes são olhares de Caim. Só que Deus, Ele ama Caim também. E Deus chegou em Caim e falou assim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Então dá a entender que Caim sabia o que tinha que fazer e não fez certo. Por isso que ele não foi aceito. Porque quando a gente vê, assim, que a gente lê nu e crua, dá a impressão que Deus não foi justo, né? Que Deus foi injusto de receber só de um, né? Ou então se Deus fosse aquele pai, né, que fala assim: não quero traumatizar meu filho, né? Ele fez, mas para ele não ficar triste, eu vou receber a dele também. Foi assim que Deus fez? Não foi assim. E ele falou assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Ora, então existe uma porta, né? Na Bíblia está escrito que tem uma porta e que o pecado está onde? Na porta. Eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Na palavra fala que a nós cumpre dominar isso. Né? Se naquele momento Caim falar: Senhor, mas eu não estou conseguindo, eu estou com muita raiva do que aconteceu, e abrisse o coração diante do Senhor, eu tenho certeza que ele teria vencido. E muitas vezes esse assédio, do pecado, a gente fala: não, porque eu não achei que foi justo, e também eu vou acabar com tudo, já que não recebe a minha, também não vai receber a dele, vão acabar com tudo. E isso é o que procede do nosso coração muitas vezes. E o diabo, ele fica ali tentando, achar uma forma para que a gente ache interessante o que ele está mostrando para nós, né? E um dos nossos que nós precisamos tratar em nosso coração para que nós possamos resistir ao diabo é o nosso orgulho. Eu queria que a mídia também colocasse, por favor, Tiago 4, versículos 7 e 8. Porque muitas vezes, para que a gente vença o pecado, a gente precisa da graça de Deus. A gente precisa da graça de Deus, porque a gente é tão limitado, a gente é tão, às vezes distraído, e às vezes a gente dá lugar para o diabo e a gente nem percebe. E tem um tipo de coração que o Senhor, Ele também está querendo que nós entregamos ao nosso coração a Ele, né? E nós precisamos tratar, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, o que o Senhor fala? Sujeitai-vos a Deus. A primeira coisa que nós podemos fazer para que nosso coração seja tratado é sujeitar nossos corações a Deus. E porque assim, na palavra fala que o Senhor, Ele tem um tipo de coração que o Senhor, Ele resiste, que é o soberbo. Muitas vezes nós estamos nas mãos do Senhor para sermos tratados, mas nós não queremos olhar para Deus e entender que é tratamento dele. Nós queremos dar o nosso próprio jeito. Entendeu? E aí é o diabo, aquele mesmo lá do Éden, falando: então, foi isso mesmo que Deus disse? Para confessar os nossos pecados? Mas você acha que as pessoas têm alguma coisa a ver com a sua vida?
Aquelas pessoas lá são seres humanos igual a você. Para que você vai confessar seus pecados para eles? Aí você fala, é mesmo, né? Eu já pedi perdão para Deus e tal. Tá tudo certo. Já resolvi, eu já me arrependi. E aí você vai abrindo a porta. E aí você vai abrindo a porta. E o Senhor colocou em nossas mãos muitas coisas a fazer. Aqui na nossa igreja, quem quer trabalhar, trabalha. Né? Por quê? Porque tem tanto serviço na célula, tanto serviço aqui na igreja, e nós estamos tão preocupados com as vidas lá de fora. Nós estamos tão preocupados com tudo, né, da célula, a liturgia da célula, tem que ir no culto, tem que chegar uma hora antes e tal, e nós estamos esquecendo de guardar o nosso coração. Nós estamos olhando para todo o redor e muitas vezes não olhamos para nós mesmos. E é onde mora o perigo. Né? Então, que nós possamos ter humildade e dependência do Senhor, entendendo que nós temos o poder de abrir e de fechar a porta do nosso coração. E eu quero que você que coloque Provérbios 23, versículo 26, por favor. Porque assim, hoje quando a gente fala de entregar o seu coração a Jesus, dá aquela sensação que nós estamos fazendo um convite para uma pessoa que não é do Senhor, né? Tipo assim, quando você fala, você quer entregar seu coração a Jesus? Geralmente a gente faz uma pergunta dessa para as pessoas que não estão em comunhão com Deus, não estão fazendo parte da igreja, não é? É ou não é? Aí você fala assim, mas Gia, eu já entreguei meu coração a Jesus. Olha que interessante esse versículo. Dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me o teu coração. Para quem que Deus está pedindo o coração ali naquele versículo, através da vida de Salomão? Dos filhos. Deus, Ele está pedindo o coração dos filhos. E se Ele está pedindo, é porque Ele não tem a plenitude do coração. Ou porque Ele vê que o coração está balançado. Então, está pedindo, dá-me, filho, o teu coração. E eu queria também que a gente sabe que... Eu queria que abrisse lá também, por favor. Apocalipse 3, versículo 8. No Apocalipse 3, versículo 8, é um versículo que fala a respeito de uma igreja que o Senhor colocou uma porta aberta diante dela. Eu creio que nós somos essa igreja. E o Senhor, Ele estava tão feliz porque, assim, era a igreja de Filadélfia, era uma igreja que se sentia tão fraca e realmente ela não tinha muitas forças. Mas ela não negociava os princípios do Senhor. Ela se posicionou, entendeu? Ela estava ali com o coração firme, mesmo tendo poucas forças. Olha que fala, ó, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muitas vezes nosso coração, a gente tem tantas lutas, tantas provas que a gente se sente tão fraquinho. Você fala, Senhor, mas como eu não consigo resistir isso? Quando eu vejo, eu já estou pecando de novo. Mas não vamos negociar a palavra. Mas se você observar bem nesse versículo, Deus colocou diante da igreja uma porta aberta. Mas Ele colocou diante dela a porta aberta, mas se ela não entrasse por essa porta, ela não ia usufruir das bênçãos do Senhor. Você entendeu? A porta está aberta diante de nós. Mas se nós não tivermos a atitude de entrarmos por essas portas, nós não vamos usufruir das bênçãos que o Senhor tem para nós. E nós sabemos que a porta é Jesus, não é? A porta é Jesus. E o Senhor, Ele tem uma promessa sobre a igreja.
Lá em Mateus 16, 18 e 20, fala que, por incrível que pareça, a gente falou, ó, a porta é para acesso e é para proteção. Sabe o lugar que eu fiquei imaginando? Eu falei, gente, para que precisa de porta? O inferno tem porta, você sabia? Hã? Quem sabia? Hã? A gente vê nos desenhos animados, né, aqueles portões e uns fogo atrás, né, e tal. Mas o inferno tem porta. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu acho que essas portas é para as pessoas não conseguirem fugir, porque ninguém vai ficar brigando, eu tenho que entrar aí, né? Conscientemente, né? Então eu falo assim, eu acho que essas portas, eu estava meditando que essas portas é para que as pessoas não consigam fugir de lá, né? E quando vem essa revelação em Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando veio essa revelação a Pedro que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aí Deus trouxe essa revelação para ele e falou assim, disseste bem, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O Senhor tem levantado uma igreja para viver um tempo de ousadia. Para viver um tempo de ousadia de irmos até as portas dos infernos e saquearmos o inferno de filhos de Deus que estão presos e que não conseguem sair. E essa promessa que nós iríamos entrar lá e resgatarmos vida. Porque para que a gente ia lá? Para resgatarmos as pessoas que estão aprisionadas lá. E o Senhor, Ele trouxe essa revelação para mim. Eu falei, Senhor, que tremendo essa promessa que o Senhor tem sobre nossa vida. Nós queremos cumprir isso. Nós queremos ir ao inferno, saquearmos aquele lugar e trazermos para a tua casa, para que o nosso reino cresça. Nós vamos perceber que quando nós entendemos o princípio da adoração, quando nós entendemos quem é o Senhor em nossas vidas, nós temos acesso a bênçãos que só está reservada para nós no futuro. Quando Jesus caminhou sobre a terra, uma mulher ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E ela foi até Jesus e falou assim, Senhor, por favor, liberte a minha filha. Né? Primeiro ela começou a clamar atrás de Jesus, por favor, e tal. E Jesus ignorou ela. E os discípulos, aquela voz de clamor começou a incomodar os discípulos. Falou, Senhor, atende logo ela, porque ela está gritando, ela vem, né? Já despede ela, já, né, resolve, vê o que tem, ou fala que vai fazer, o que não vai fazer. E aí Jesus olhou e falou assim, é lícito eu dar o pão que eu reservei para os meus filhos e dar para os cachorrinhos? E aquela mulher olhou e ela falou assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Aquele dia, algo rompeu na vida dela. Porque ela se humilhou. Ela não conhecia Jesus como Caim conhecia a Deus. Mas ela precisava e ela entendeu que por ela não podia fazer. Quantas vezes ela não poderia ter corrido atrás de cura, atrás de tantas coisas, e a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Quando você fala assim, que uma pessoa está endemoniada, quem que acha que é bom ou é ruim? Agora, pensa uma pessoa terrivelmente endemoniada. E era uma pessoa que nós, como mãe, a gente entende o amor, né, por um filho. E aquela mulher, ela estava clamando não por ela, mas por um filho. E muitas vezes, quando vem a correção do Senhor para a nossa vida, a gente endurece nosso coração. Muitas vezes o Senhor está ali na porta batendo e fala, filho, ô filho, deixa eu entrar.
Deixa eu entrar aí no seu coração. Eu tenho coisas para fazer na sua vida. E nós endurecemos o nosso coração e nós falamos assim, fala que eu não tô, né? Porque não é agradável. Não é agradável. Nós passarmos por momentos de correção. E quando aquela mulher, ela reconheceu, Senhor, eu não mereço comer do pão na tua mesa, mas as migalhas já seria a solução para a minha vida. E muitas vezes nós estamos assentados na mesa de Deus, com tudo que Ele tem dado para nós, com tudo à nossa disposição, e nós temos endurecido o nosso coração para a batida do Senhor à nossa porta. Muitas vezes, em muitas áreas, a gente fala, Senhor, isso daí eu não quero que o Senhor toque. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para o nosso irmão também, que está precisando de nós. E muitas vezes nós, se fôssemos nós que ouvíssemos quem nós éramos, você não merece nem nada, nós iríamos levantar a nossa cabeça e falar, eu também não preciso de nada, não preciso do Senhor. Mas muitas vezes o Senhor traz palavras de confronto para nós. Não porque Ele quer nos destruir, mas porque Ele nos ama. E porque o Senhor, Ele corrige todo aquele que Ele ama. E eu falei, Senhor, como que pode? Nós dentro da sua casa, nós somos teus filhos. E o Senhor está do lado de fora do nosso coração. Isso é possível, Senhor? O Senhor trouxe outro versículo de Apocalipse, que é Apocalipse 3:20. Esse versículo é um versículo muito reflexivo para mim. Em Apocalipse 3:20, fala que Jesus está à porta e bate. Põe para mim, por favor. Apocalipse 3:20. Que Jesus, Ele está à porta e bate. Aí você pensa assim, Ele está batendo porque Ele não tem acesso. Da onde será que é esse lugar que o Senhor não tem acesso? Se Deus disse na sua palavra que as portas do inferno não iria resistir a nós como igreja. Se nós como igrejas temos acesso à porta do inferno, que foi uma autoridade que Deus deu a nós, qual porta o Senhor precisa bater? Se Ele tem a chave que Ele fecha e ninguém abre, que Ele abre e ninguém fecha, por que será que Ele não entrou? Porque Ele está na porta, batendo. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso, se Ele é o Criador do céu e a terra, se Ele é a cura, se Ele é a solução, se Ele é a porta. E nesse versículo fala que Ele está batendo em uma porta. Que porta é essa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por incrível que pareça, essa porta era a porta de uma igreja. A igreja de Laodiceia. Era uma igreja que se achava rica, autossuficiente, que não precisava de nada. Ela era tão autossuficiente que não precisava nem de Jesus. Que esse Jesus estava na porta. E Ele falando, deixa eu entrar. E nessa manhã, essa frase se repete.
Eu não quero que você pense no seu irmão que não veio, ou em pessoas que poderiam estar ouvindo essa palavra. Eu quero que você pare para pensar em você mesmo. Não faça igual Adão, não, que está lá todo preocupado com tantas coisas, tantos afazeres, e tal, e tal, e tal, que eu tenho que guardar o jardim. E ele não guardou o principal, que era o coração. Quero que você feche os olhos. Feche os seus olhos. Você sabe aonde que Jesus precisa entrar? Você sabe onde que Deus precisa trocar para que você tenha plenitude no que Ele trouxe para você? Eu tive uma experiência, né? Quando a gente falou dessa mulher endemoniada, só para vocês entenderem o que vai acontecer agora. Quando a gente falou dessa mulher endemoniada, naquela época, não existia expulsão de demônios. Foi só depois que Jesus veio, que ele veio com autoridade de expulsar demônios, e só depois que ele morreu naquela cruz, que nós recebemos essa autoridade. A mulher, quando ela chegou aos pés de Jesus e adorou, ela teve acesso a algo que só teria acesso no futuro. Ela trouxe à existência algo que Deus tinha para a humanidade somente no futuro. E eu tive uma experiência tão sobrenatural um dia, quando eu fui num congresso de pastores, que eu senti Jesus tão pertinho de mim. E era um congresso que não era um congresso de mover, de todo mundo falando em línguas e tal. Não, estava todo mundo normal, assim, igual vocês estão aí. E eu fechei meu olho e eu senti como se Jesus mesmo, em carne, presencialmente, ele estivesse ali, tipo assim, onde o Mateus está e eu sentada aqui. E aquilo foi uma presença tão impactante na minha vida, que eu fiquei falando em línguas. Eu fui dormir falando em línguas, eu fiquei até 3 da manhã chorando e falando em línguas. E eu tinha medo de ir dormir, porque eu sabia que quando eu dormisse e acordasse, eu não ia sentir mais daquele jeito. Foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu estava com meu filho, Danielzinho, no meu colo, quando eu comecei a sentir aquela presença. Mas se Deus falasse para mim que ia me levar aquela hora, eu não ia me importar. Quando eu senti aquela presença, foi como se tudo fizesse sentido. Foi como se eu entendesse porque Deus estava ali, porque que eu existia. Era como se todas as respostas que eu precisasse tivessem sido respondidas naquele momento. E foi um momento tão precioso. E eu abri realmente meu coração. E a minha vida depois daquele dia nunca mais foi a mesma, porque eu sei que eu senti aquela noite. Foi 0001 do que eu vou sentir na eternidade. O Senhor permitiu que através da minha adoração eu sentisse um pouquinho do que nós vamos sentir na eternidade. Eu nunca mais senti aquilo de novo. Nunca mais. Mas aquela sensação, aquela coisa de pertencer, de saber que Deus está cuidando de tudo, foi uma coisa tão profunda para a minha vida. E eu sinto que é isso que Deus quer. Deus quer que nós, como igreja, que nós possamos sentir um pouquinho do que Ele tem para nós na eternidade. Só vai sentir quem abrir o coração. Quando Jesus está à porta batendo, quero que você abaixe sua cabeça e ouça. Porque quando eu senti aquela presença naquele congresso, eu não conseguia fazer mais nada. Eu só conseguia falar em línguas, exaltar o nome do Senhor. Eu não estava nem aí, porque eu estava meio atrapalhando. Eu tenho certeza que eu estava atrapalhando. Porque o irmão lá estava querendo pregar e eu lá falando em línguas e me derramando. E eu entendi
entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que a minha voz estava incomodando, que aquilo, né? Mas eu não queria nem saber. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe, porque o Senhor está aqui. Então o Senhor está permitindo que eu veja isso. Então eu vou sentir a tua presença. E eu fiz um barulho de glória. E eu exaltava e louvava o nome do Senhor, porque ninguém resiste à presença do Senhor. Eu quero que, quando Deus ele toca a terra, há um barulho, há um som. Porque aquele que é tocado pelo Senhor, ele não consegue ficar indiferente. Eu quero que você ouça esse som. Tem alguém batendo na porta do teu coração. Ouça esse som. Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo na porta do teu coração. E pela fé você está se dirigindo à porta do teu coração. Ouça a batida. É o teu amado, o amado da tua alma. Ele quer entrar e Ele quer cear com você e você com Ele. Sabe por que fala que Ele vai cear com você e você com Ele? É porque você vai entregar para Ele a sua adoração. Você vai entregar para Ele as suas angústias. Você vai compartilhar com Ele tudo isso que está te prendendo. Senhor, eu não estou conseguindo fluir no meu ministério, Senhor. Eu não estou conseguindo dar conta, Senhor. Ele sabe. Porque muitas vezes Ele está do lado de fora. E Ele está batendo. Ele quer acesso ao seu coração. E quando Deus toca a terra, e quando Deus ele desce, nós não conseguimos mais ser indiferentes. E nós emitimos um som, porque quando Ele entra na nossa vida e nosso coração, nós não conseguimos ficar sem glorificar. Nós não conseguimos ficar indiferentes. Abra teu coração e sinta Ele entrando no teu coração agora com a presença dEle, com a força, com a provisão, com a solução, com as respostas. Ele tem a resposta. E muitas vezes nós pensamos no que vou falar. Não pense no que você vai falar. Só glorifique o nome dEle. Só glorifique o nome dEle. E quando Jesus entra em nosso coração, algo acontece. Irmãos, quando você sente a presença do Senhor, como eu senti aquele dia, você esquece dos seus problemas, você só quer se levantar, adorar, 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 adorar. Naquele dia eu sabia todos os meus defeitos, eu sabia todas as minhas limitações, eu sabia exatamente quem eu era. E eu sabia que Jesus sabia exatamente quem eu era. E Ele que me queria mesmo assim. Ele te quer mesmo assim. Ele te quer mesmo assim. Ele te quer mesmo assim. Muitas vezes você fala: Senhor, eu pequei tanto, como que eu vou deixar você entrar? Muitas vezes você é como aquela criança que aprontou e não sabe como resolver, mas Senhor, como que eu vou deixar você entrar? O Senhor te fala neste momento: estou aqui para te curar. O Senhor
neste momento estou aqui para trazer respostas. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Não tenha medo. Eu não sou o diabo. Eu não quero te enganar. Eu sei tudo que você fez. Eu sei quem você é, mas estou aqui pra cear contigo, pra te ouvir. Conta pra Ele. Conta pra Ele. Conta pra Ele tudo que o diabo fez. Senhor, eu abri a porta. O diabo entrou. E ele fez tudo isso que fez. Mas agora, Senhor, eu abro novamente a minha porta. Agora para que o Senhor reine no meu coração. E para que eu possa livremente, sem peso de culpa, te adorar. Sem peso de culpa, te adorar. Sem peso de culpa, porque o Senhor já levou naquela cruz todos os meus pecados. E na tua palavra diz que se eu me arrepender e me humilhar, que o Senhor iria me perdoar. E eu sei que o Senhor já me perdoou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abra teu coração. Abra teu coração. Eu já ouço o som do Senhor caminhando aqui nessa igreja. Qual é o som? Eu já estou ouvindo o som. Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está. No nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Segura aí. O diabo tem tentado te prender aonde? É na vida financeira, na vida amorosa? Onde que ele tem tentado te prender? Agora Jesus entrou, Ele é o dono do seu coração. E nós vamos cantar com muita ousadia. Que os céus fechados se abram
E o Senhor vai fazer chover na sua vida onde você precisa. E não vai ser poucas chuvas não, vai ser muita chuva. Porque o diabo, ele não tem poder de roubar da sua vida o que o Senhor te entregar hoje. Tantas vezes você foi roubado porque o Senhor não estava do lado de dentro. Então o Senhor te dava, o diabo ia e roubava. Mas agora o Senhor está aí do lado de dentro com você. E o diabo não vai roubar. Que se abra o céu. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.